Olá, meus amados. Hoje, dia 19 de dezembro de 2024, quinta-feira do tempo do Advento. Evangelho segundo Lucas. Nos dias de Herodes, da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Queridos irmãos e irmãs, aqui vemos o anúncio do nascimento de João Batista, que vai ser o precursor. E aqui vemos que São Lucas também traz de forma muito detalhada como foi que aconteceu. O anúncio foi feito ao pai, Zacarias, enquanto que o anúncio do Salvador, do Messias, foi feito à mãe. E nós notamos uma grande diferença. Enquanto Maria acolhe a vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, você nota que, por sua vez, Zacarias, ele tem uma atitude bem diferente. Ele vira e fala assim: como terei certeza disto? Você está dizendo que a minha mulher, que eu vou conceber, né? A minha mulher vai conceber um filho meu? Como assim? Como é que pode acontecer isso? Eu já sou idoso e ela também. Então, diferente de Maria que crê, Zacarias duvida. E por isso, a mudez dele, até o nascimento do filho, até que se cumprisse a promessa feita por Deus através do arcanjo Gabriel, Zacarias vai ficar mudo, por causa da dúvida, né? Então, nós estamos aqui
no período em que Herodes, o Grande, aquele que vai mandar matar as crianças, era o rei de toda a Judéia. Então, Zacarias, sendo sacerdote, ele era do grupo de Abia. Os sacerdotes, naquele período, eles eram divididos em vários grupos, porque como era apresentado o incenso, certo? Periodicamente, então os grupos de sacerdotes, que como eu disse, era um grupo grande, dividido, eram vários, vamos dizer, grupos. Como eu falei, ele pertencia ao grupo de Abia, e eram feitos sorteio para saber quem iria entrar para levar o incenso diante da presença do Senhor no templo de Jerusalém, ou seja, exercendo as funções sacerdotais. E o pessoal, geralmente, quando entrava um sacerdote, dizem, não sei se isso é ficção, se é invenção ou se realmente é um fato, mas se amarrava uma corda no pé do sacerdote que entrava no templo. Por quê? Um simples fato. Se ali ele tivesse, sei lá, um desmaio, morresse, alguma coisa, ninguém podia entrar para tirá-lo. Só ele podia entrar. Por isso que era sorteado, um de cada vez, para ir. Era somente o sacerdote que podia entrar. Então, se ele morresse, se puxava a corda até ele chegar ali. O povo começou a estranhar a demora dele. Por quê? Porque o anjo estava ali anunciando. E você vai notar que o anjo diz a mesma coisa para Zacarias que ele diz para Nossa Senhora: não tenhas medo. Ou seja, creia. E o anjo vai dizer, porque Deus ouviu a tua súplica. O que é interessante é isso. Gente, Zacarias orava para ter um filho, sabe Deus há quanto tempo? E quando o arcanjo Gabriel aparece para ele dizendo que vai ter um filho, que esse filho é fiel a Deus, que vai preparar o caminho do Senhor, que vai, né, reconduzir o povo de Israel a Deus, que vai ser um homem de vida severa, austera, que obedecerá aos mandamentos, assim como Isabel e Zacarias faziam. Eles eram, o texto aqui fala claramente que ambos eram justos diante de Deus, obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Então ele ora pedindo e quando ele recebe, ele duvida. Mas como é que vai acontecer isso? De que jeito que vai ser isso? E aí o anjo fala: olha, eu sou Gabriel. Eu não fui enviado aqui para brincar com você. Eu não vim aqui para inventar uma historinha. Se eu estou falando é porque vai acontecer. Deus é Deus das coisas impossíveis, que é o que o arcanjo anuncia para Maria. Lembra que ele vai dizer assim: Isabel, tua parenta, concebeu na velhice aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Volto a dizer, assim como uma virgem conceber sem a presença de um homem, também para Deus não é impossível. Então, quando ele sai, todo mundo percebe, ele não consegue falar, todo mundo percebe que ele teve uma visão, e a Isabel fica grávida, e o texto aqui diz que ela se escondeu durante 5 meses. É interessante, né? Porque essa mulher que desejava. Gente, é importante nós termos isso muito claro. Não ter filhos na Bíblia era sinal de que aquele casal não foi abençoado por Deus. Diferente de hoje que o povo não quer ter filho, quanto mais filho você tivesse, mais abençoado você era. Então, um casal não ter filho era um casal, desculpe a palavra, desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus. Era muito importante um filho. Isabel se esconde provavelmente por vergonha. Idosa, morava em Carém, hoje é maior, mas naquele período deve ser uma vilinha, como Nazaré também era uma vilinha. E eu fico pensando, né? Às vezes a gente não pensa nessas coisas. Mas assim, a vergonha dela, porque o povo ia na rua e olhar e falar: nossa, a Isabel tá grávida, gente. Olha só o que eles fizeram. Obviamente, tem esse tipo de pensamento. Então ela escondeu. Mas depois ela conta, todo mundo se alegra com ela, obviamente, porque ela fala que o Senhor fez por ela o que ela tinha pedido. Que naqueles dias o Senhor se dignou tirá-la da humilhação pública.
porque era assim que acontecia. As mulheres que não tinham filhos era apontada publicamente. Olha lá, ó, não tem filho, é idosa. Por que será que Deus não deu a graça do filho? Era estranho isso, né? Mas era assim que funcionava. O pessoal tinha essa ideia. Quando aqui ele fala, né, eu sou velho e minha mulher é de idade avançada, vemos algo que é muito característico nosso, estou me incluindo, nosso, que é parar na humanidade, parar no defeito, parar no problema, parar no pecado, meu ou dos outros, e esquecer que Deus vai além disso tudo. Deus vai além da força humana, Deus vai além das possibilidades humanas, do fracasso, do pecado, do erro, do medo. O Senhor vai além disso tudo. E é isso que Gabriel vai dizer para ele. Você está duvidando, vai ficar mudo porque duvidou, colocando obstáculo, dizendo, mas eu sou velho, minha esposa também. Então, quando a gente começa a pôr os nossos limites, os limites das nossas possibilidades, o ser humano é limitado. Então, temos que lembrar sempre isso. Para Deus, nada é impossível. E, Senhor, nós queremos, neste momento, pedir a graça da fé. A fé que Zacarias não teve, mas que a Virgem Santíssima professou de forma muito concreta. Que nós, Senhor, tenhamos uma maturidade de fé. Que nós anunciemos, como eu sempre digo, não somente com palavras, mas principalmente com a vida. Que nós toquemos o céu. Sabemos que Deus é o Deus das coisas impossíveis. Que nós não tenhamos medo de orar. Não sabemos, Senhor, se iremos receber, mas da nossa parte queremos orar com confiança, sabendo que para o Senhor nada é impossível. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.